sem rodeios, tá? Eu acabei de ler, literalmente acabei de ler O Colecionador, de John Fowles. E eu tô até tonta de como... Vamos lá. Primeiro que já me surpreendi porque esse livro foi escrito em 1963. 1963. E mesmo sendo um livro que foi escrito na década de 60, em algumas partes da história ele vai abordar temas como feminismo, a discussão recorrente do que é e do que não é arte, a questão das classes sociais e vários outros assuntos. Um livro da década de 60. E uma outra coisa que me surpreendeu é que mesmo sendo um livro da década de 60, não tem uma linguagem difícil. Lembra quando eu falei sobre... eu peço desculpa pelo barulho lá de fora, é porque ainda tá tendo festa, assim, sabe? O pessoal no bar, a galera passando com carro de som. Mas é que assim, eu não consigo esperar pra falar desse livro, tá? Então, bora lá. Quando eu falei sobre Agatha Christie, eu falei que me surpreendeu uma escrita tão atual para um livro, de certa forma, tão antigo. Mas esse aqui superou. Quando eu achava que eu não iria encontrar uma linguagem mais atual, assim, de livros mais antigos do que os livros da Agatha Christie, eu conheci esse livro e ele superou, com certeza. Vamos lá. Do que fala a história, né? Qual é o enredo principal de O Colecionador, de John Fowles? A gente vai ter aqui dois protagonistas, a Miranda Gray e o Frederick Clegg. O Frederick, ele... Como é que eu posso explicar? Ele é uma pessoa de uma natureza muito perturbadora. Ele tem uma natureza muito... Qual é a palavra? Não é perturbadora a palavra que eu tô procurando. Ih, droga, caiu um dos negocinhos que eu tô... Deixa. Não é perturbadora a palavra que eu tô procurando. Ele tem uma natureza muito perversa. Ele é uma pessoa de natureza muito perversa. E, por outro lado, a gente tem a Miranda, que é uma menina normal. Ela ganhou uma bolsa de estudos numa escola de artes, ela é uma artista, ela é completamente apaixonada pela arte, se dedica plenamente a isso e vive uma vida completamente normal, com seus amigos, com seus interesses amorosos, com a sua família e por aí vai. E aí o que acontece? O Frederick desenvolve uma obsessão, né? Uma paixão obsessiva pela Miranda. Deixa eu colocar esse negócio aqui dentro, porque tá me incomodando ele balançando. Pronto. Ele desenvolve uma paixão obsessiva pela Miranda e ele fica stalkeando ela, literalmente. Ele sabe onde ela vai, os lugares que ela frequenta, conhece os amigos dela e, enfim, ele faz todo aquele processo ali de stalking com ela. Até que um dia o Frederick ganha na loteria. Ele ganha ali na loteria, ganha um prêmio, e aí agora ele não precisava mais, ele não necessariamente precisava continuar trabalhando, ele poderia ter o tempo livre que ele quisesse para se dedicar aos seus hobbies, ou melhor, ao seu hobby, porque o Frederick, apesar dele trabalhar, ele não é uma pessoa que faz muitas coisas da vida dele. Como eu disse, ele tem uma natureza naturalmente perversa. Uma natureza naturalmente. Muito boa. Ele é uma pessoa muito perverso, naturalmente falando. E ele é um sociopata de primeira classe. Então, ele não tem muitos amigos. As únicas pessoas com quem ele mantém contato são a tia e a prima dele, a tia dele que criou ele, e mesmo assim, mesmo sendo as únicas pessoas por quem ele mantinha contato, é claro, ainda tinha o tio dele, só que o tio dele faleceu já. Então, mesmo só tendo essas duas pessoas com quem ele mantém um contato frequente, né, que é a família dele, ele nutre um certo desprezo. No decorrer da obra, você percebe que ele nutre um certo desprezo pela tia e pela prima, mas não é um desprezo
sabe, simplesmente do tipo, eu odeio ela, né? Tipo, ele de certa forma consegue reconhecer o que a tia dele fez por ele, mas ele ainda assim, sabe, só não, ele não é próximo delas, e isso se dá à natureza perturbadora dele. A única pessoa em quem ele realmente tem interesse, realmente tem vontade de estar perto, de conversar e outras coisas, é a Miranda. E é aí que começa o problema, né? O Frederick, ele só tem um hobby, que é o de colecionar borboletas, e tem essa natureza perversa. Eu acho que vocês já entenderam onde eu quis chegar. Quando ele ganhou na loteria, com o seu tempo livre que ele tinha e com todo o recurso que ele tinha agora, né, que era o dinheiro, ele quis oficialmente tornar a Miranda parte de sua coleção. Ele já tinha sonhos com ela, né, só que ele não tinha os meios, ele não tinha o tempo e os recursos necessários para torná-lo realidade. E deixa eu deixar uma coisa bem clara, tá? Quando vocês forem ler o livro, ele em momento nenhum vai falar que ele queria tornar a Miranda parte da coleção dele ou qualquer coisa do tipo, não. Ele vai o tempo todo falar que ele ama ela e que ele queria ter ela como hóspede, queria ter ela perto dele. É isso que ele fala, mas no decorrer da história, diante das intenções dele, você percebe que não, que ele simplesmente queria tê-la como parte de sua coleção e possuí-la como uma de suas borboletas mortas. Então, ali, ele arquiteta todo um plano, né? Faz todo um planejamento, assim, de local, de modus operandi, de como ele vai fazer, e acaba sequestrando a Miranda e colocando ela em cativeiro no porão da sua casa nova. E é aí que começam os horrores da vida de Miranda Gray. Em resumo, é isso. Essa é a história. Só que, cara, vai muito além disso. Tipo assim, essa é a premissa que o livro te passa. Que qualquer resenha que você for assistir sobre esse livro ou que você for ler, vai falar sobre isso. Então é isso que vai te passar. E você pode até pensar, poxa, por que esse é um livro tão renomado se só fala sobre isso, sabe? Se não tem nenhuma trama secundária. Só que não, gente, vai muito além disso. Eu achava que eu conhecia o conceito de personagem complexo até ver esses dois. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu buscar as palavras certas, porque eu tô até perdida na minha linha de raciocínio, tá? Vamos começar falando pelo Frederick mesmo, né? Eu comecei já falando dele, já apresentei ele pra vocês. Deixa eu falar um pouco dele agora, eu vou dissertar sobre o personagem, tá? O Frederick, ele é, como eu falei anteriormente, ele é um sociopata de primeira linha, o que significa que ele é uma pessoa extremamente egoísta. Ele não tem qualquer traço assim de empatia por outras pessoas além da Miranda. E ele simplesmente não se importa com nada além dos próprios desejos dele. E nos 45 do segundo tempo desse livro, isso só fica ainda mais evidente. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, só que vai ser spoiler, então eu vou colocar um alerta de spoiler. Mas é porque eu preciso falar sobre isso desesperadamente. Tá? Então assim, tenho em mente de que o Frederick ele é uma pessoa extremamente perturbada e que tem um apreço muito grande pela autodepreciação. Essa é a palavra certa. Essa edição aqui de O Colecionador da Dark Side vem com uma introdução do Stephen King, né? É a introdução que fala? Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo, se eu não tô me confundindo. Isso, é uma introdução do Stephen King. E o Stephen King, ele mesmo fala que o Frederick, ele se apropria muito dessa autodepreciação. Ele fala, num momento em específico, o seguinte, lembra quando eu falei que esse livro aborda a luta de classes? Então, tanto o Frederick quanto a Miranda vão ter muito essa discussão das lutas de classes. Só que aí o Stephen King vem na introdução, e é importante destacar uma coisa, não leia a introdução antes de ler o livro. Eu sei, é bizarro, é a introdução, só que a introdução contém spoiler da história. Então, lê a história primeiro, aí no final você lê a introdução. É bizarro, mas faça isso.
Enfim, o Stephen King fala mais ou menos o seguinte, que tanto o Frederick quanto a Miranda pertencem à mesma classe, que é a classe média. Só que o Frederick tá na parte mais baixa da classe média, enquanto que a Miranda tá na classe mais alta, né? Na parte mais alta da classe média. Então, assim, eles são ali da mesma vibe, né, da burguesia e afins, só que de pontos diferentes. Então eles meio que têm um discurso semelhante, só que um discurso que parte de pontos de vista diferentes, né? Então o Frederick, ele vai falar muito, quando eu falo da autodepreciação, é justamente porque ele coloca a Miranda num altar, assim. Ele fala que ele nunca vai ser do nível dela, que ela é uma pessoa extremamente refinada e babá. E a Miranda vai ter essa mesma visão de classe, né? Agora vamos passar para ela. Eu apresentei já ela, Miranda Gray, ela é estudante de artes, então vamos falar um pouquinho mais dela. A Miranda também vai ter essa questão da luta de classe, só que do ponto mais alto da classe média. Então ela vai falar coisas como, eu odeio snobismo, os meus amigos todos são ali da classe operária, né? E ela mantém essa discussão, ela fala, em alguns momentos da narrativa, as falas dela podem ser extremamente, como eu posso dizer, repugnantes, pelo modo como ela fala, porque você enxerga um certo classicismo na Miranda, sabe? Ela tem esse ar de superioridade, mesmo que ela não queira passar esse ar de superioridade. Sabe aquele amigo que você tem que ele é mais rico? Meu Deus, engasguei. Só que ele quer pagar de humilde, então ele é assim... aquela pessoa que fala assim, eu não tenho nada contra pessoas que não são da mesma classe que eu tenho até amigos que são, sabe? É mais ou menos essa vibe, a da Miranda. Ela é uma pessoa que claramente vem de uma classe ali mais alta, que tem maiores privilégios, só que ela meio que tenta, sabe, meio aquela vibe hippie, que, não tô nem aí e tudo mais, então. E em alguns momentos, assim, pelo menos foi... meu Deus... Pelo menos foi o meu ponto de vista, tá? Em alguns momentos, algumas falas, trejeitos e até atitudes da Miranda são desprezíveis. Só que mesmo ela tendo essas atitudes e alguma dessas falas e alguma dessas discussões, você não consegue sentir qualquer tipo de desprezo por ela. Você sente, é claro, desprezo pelas ideias dela, mas por ela não. Porque desde sempre na história fica muito claro a posição de cada protagonista dentro da história. A posição de sequestrador e de vítima, a de colecionador e a de item de coleção. Então, você vai acompanhando, assim, essas ideias da Miranda e todo esse discurso dela e você viaja completamente. E uma outra coisa muito interessante desse livro é que ele tem duas narrativas, né? Ele tem o ponto de vista do Frederick e depois toda a história meio que vai ser recontada, é claro, não do começo, mas partindo do ponto em que ela já está encarcerada ali, do ponto de vista da Miranda. Só que a narrativa acontece de forma diferente. Enquanto a narrativa da parte do Frederick acontece meio que em primeira pessoa, né, a gente vai acompanhando ali, a da Miranda acontece através do diário que ela mantém enquanto ela tá ali. Então ela vai escrevendo e a gente vai acompanhando o que ela escreve no diário. Então esse é o ponto de vista da Miranda que a gente tem. E é claro que ali a gente tem os pensamentos dela, a gente tem as lembranças dela, então a gente conhece mais profundamente da Miranda, das relações que ela tinha, dos sentimentos que ela tinha. E um outro ponto que o Stephen King abordou na introdução dele e que eu não tinha percebido enquanto eu lia a história é a questão da síndrome de Estocolmo, que ela é abordada de uma forma muito natural dentro dessa história. É claro que não é usada a palavra síndrome de Estocolmo, mas a gente vê ali, a gente percebe que é o fato de que, pra quem não sabe, a síndrome de Estocolmo é basicamente quando uma pessoa ela é sequestrada e aí ela cria uma certa afeição pelo seu sequestrador ou de certa forma facilita ali as coisas pra ele, enfim, eu não sei explicar a definição exata, mas é basicamente essa ideia, é o que o pessoal fala que a Bella tem pela Fera, lá de A Bela e a Fera. Então, isso é abordado. E aí, quando eu li sobre isso na introdução do Stephen King, eu fiquei assim, cara, isso é muito real. Porque a Miranda,
apesar do que ela fala, apesar das várias tentativas de fuga dela, na maior parte do tempo, ela é uma facilitadora e ela é uma vítima da síndrome de Estocolmo. E aí, quando você percebe isso, você fica assim, cara, porque é tão... Sério, o que o Frederick faz, assim, a forma... Eu não sei se foi intencional. Ai, com certeza foi intencional, não sei explicar. Mas à medida em que as coisas vão acontecendo, como ele age, como ele fala, como ele, sabe, se põe à disposição ali dela, você meio que se deixa levar, sabe? E aí, quando você pra ler e refletir sobre esse ponto da síndrome de Estocolmo, você percebe que você foi engatilhado nisso também. Porque em vários momentos você estava sentindo afeição pelo momento que eles estavam tendo ali. Que era um momento realmente amigável, onde os dois estavam conversando, rindo e discutindo coisas lá um com o outro. E aí você fica assim, cara, em que momento eu me perdi? Porque você literalmente se perde nesse ponto. E aí, quando eu li sobre isso da síndrome de Estocolmo na introdução do Stephen King, eu parei pra pensar e falei, cara, isso é muito real. Assim, em vários momentos da narrativa, do ponto de vista da Miranda, ela fala que ela, sei lá, sentiu alguma afeição por ele, só que ela ainda odiava ele por tudo que tava acontecendo, sabe? E essa parte ficava muito confusa, você ficava, tá, mas você gosta, você não gosta dele? Meu Deus! Que livro! Que livro! Assim, eu fui na esperança só de ler um livro sobre stalking. E aí eu recebi um murro na minha cara, porque eu tô em choque até agora. É um livro que ele é muito mais do que ele aparenta ser. O que eu tô falando aqui pra vocês não é nem 10% dessa história. Então, assim, você vai ler pra essa leitura esperando uma coisa e você descobre um mundo completamente novo e você fica fascinado por tudo que esse cara foi capaz de criar e como ele montou e arquitetou tudo aquilo. E o final dessa história, gente, o final dessa história... O final é spoiler. Cara, eu só sei que quando eu li o final, sabe, as frases finais, eu fico assim, cara, não é possível, mano, não é possível. Porque à medida em que as coisas vão acontecendo, só vai ficando mais e mais claro, só vai ficando mais e mais exposta ali a natureza perversa, cruel e egoísta do Frederick. E aí, quando você tá lendo ali a última parte do livro, que você já se deu conta disso, que você já se tocou disso, você não consegue sentir nada além de nojo dele. É claro que no começo da história, quando ele sequestra ela, quando ele começa daquilo, você já sente um certo nojo dele. Só que ali nos minutos finais, em que a real intenção dele fica cada vez mais exposta, o real eu dele vem mais à tona, o nojo que você sente por esse homem, o desprezo que você sente por ele é tão grande, tão profundo, que chega a ser uma leitura odiosa. Os momentos finais dessa leitura são simplesmente odiosos, porque você fica assim, cara, não é possível. Como eu disse, em alguns momentos, eu realmente senti raiva e um certo desprezo pelas ideias da Miranda. Mas da mesma forma como o meu rancor pelo Frederick cresceu, o meu amor pela Miranda cresceu no final da história. E quando chegou ali o final, quando chegou ali o desfecho, eu tava tão agarrada com a Miranda que eu não sei nem explicar. Ela, de repente, virou a personagem do meu coração. Sabe? A personagem que eu vou guardar assim, que definitivamente marcou a minha história da minha vida de leitora. Meu Deus, que livro! Senhores, que livro bom! Gente, que livro maravilhoso! Eu tô até agora sem acreditar, porque no vídeo em que eu ranqueei as minhas leituras, eu falei que eu tava começando o Colecionador e que eu não ia ter condições de terminar ele em 2022. Só que eu terminei! Nos 45 do segundo tempo eu terminei! E eu tô assim, gente... O que tá acontecendo? Um outro ponto que eu queria falar. A minha primeira leitura desse ano foi Minha Sombria Vanessa. Eu terminei Minha Sombria Vanessa em 9 dias.
foi um livro que a história me prendeu e me cativou e eu simplesmente devorei aquela leitura. Sério, eu sentava pra ler, eu sentava tipo assim, vou ler só um pouquinho aqui. Quando eu via, eu já tinha lido 15 páginas. E eu nem via, era só assim, ó. E eu lendo o livro. E eu nem percebi, sabe? Foi muito fluido a minha leitura de Minha Sombria Vanessa. E eu achei que dificilmente eu encontraria um outro livro que seria dessa mesma forma. Só que eu achei. É sério, chega um momento dessa história em que você vai lendo ele só assim, ó. Você nem percebe que você tá passando as páginas. Aí quando você se dá conta, você já tá há 45 minutos sentado lendo. E sim, isso foi pessoal. É sério, chegou um momento da leitura em que eu comecei a devorar essa história e eu nem percebi. É que nem, de novo, citando a introdução do Stephen King, mas ele fala na introdução dele que chega um momento dessa leitura em que você simplesmente tira o pé do freio e vai. E é assim, cara, você chega um momento da história que você só vai lendo e querendo saber mais e mais e mais e mais e mais. E aí, quando você se dá conta, você já tá perto do final do livro e você nem percebeu, sabe? A leitura só fluiu. E aí, quando você termina, você tá, meu Deus, o que aconteceu? Eu juro, eu terminei de ler, eu levantei assim, eu tava tonta. Porque gente, eu não sei como. Mas esses últimos dias, acho que esses últimos 5, 6 dias, não tenho certeza, foram só eu lendo esse livro como se não houvesse amanhã. Entendeu? Assim, não tinha nada que me tirasse dessa leitura. Nada. Juro pra vocês, eu consegui ler esse livro assistindo coisa. E o que eu tava assistindo não desprendia a minha atenção da leitura. Impressionante. Então, assim, eu acho que eu já deixei bem claro que é um livro bom. Se você não entendeu, eu falo de novo pra você. É um livro bom. É um livro excelente. É um livro maravilhoso. Leia. Pelo amor de Deus, leia. Porque, ai, meu Deus do céu, que livro bom. Que livro bom. Eu me lembro que em um momento da minha leitura, eu pensei assim, cara, mas será que não vai abordar muito o fato dele ser um colecionador de borboletas? Abordou sim. A história toda é sobre isso. É sobre ele ser um colecionador. Só que eu só fui me tocar que a Miranda era uma peça de coleção no final. Aí eu fiquei assim, gente, a história inteira foi sobre ele ser um colecionador, não um sequestrador. Eu fiquei assim, rapaz, eu tô chocada. Vocês já entenderam que é um livro bom? Que bom, porque eu falei, quantos minutos deu? 22 minutos? Falei e sinto que ainda não falei tudo desse livro. Mas eu vou deixar pra falar o resto na minha resenha lá no aplicativo da Corujinha Azul. Era isso que eu tinha pra falar desse livro, tá? Leia esse livro, ponha ele imediatamente na sua lista de leitura e só vai. Porque você não vai se arrepender de jeito nenhum. Não interessa qual o seu gênero de livro favorito, você vai gostar, tá? Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui, tá bom? Eu vou terminar de surtar lá no aplicativo. Eu tô em choque até agora. Um beijo e tchau.